O Reino Eterno, Hallownest. Eu sempre imaginei como seriam muitas coisas em Hollow Knight antes da decadência do reino. Em uma busca aí despretensiosa, eu achei algumas imagens de um artista e pedi aí a permissão, para usá-las aqui e mostrar para vocês como era Hallownest antes da infecção. O artista em questão aí é Wolf K-Ice e vocês podem encontrar suas artes no DeviantArt que deixei aí na descrição desse vídeo. Então, do abismo ao Palácio Branco, iremos abordar cada parte do nosso amado reino dos insetos. Se preparem então para essa grande viagem. Entrando no abismo, vemos a criatura que segura ali o recipiente onde conseguimos um manto sombrio, mas de uma forma diferente, ao que parece estar confeccionando ali os ovos arcanos, itens misteriosos e que podem esconder diversos segredos dos primórdios do reino. No caminho verde temos os fiéis insetos juntos de e também no seu templo, mostrando ali toda a admiração e devoção à grande criatura. Nos arquivos da professora, uma cena que muitos queriam ver no jogo. Quirrell, mais novo, interagindo com as experiências de Monomon, vendo também ali Humo em sua forma inicial antes de sucumbir à infecção. A Cidade das Lágrimas, para mim, é o ápice dessas imagens e algumas coisas, assim como vimos, um vislumbre na expansão feito por fãs Court, me trouxe uma sensação muito boa. Ver Lúthien sentado ali em seu observatório é algo que sempre imaginei. Pensar dessa forma, galera, como tudo era antes da infecção devastar o reino, é uma coisa impressionante em Hollow Knight. Antes de prosseguir para outras imagens da Cidade das Lágrimas, vamos ver aí mais um dos sonhadores. Em Ninho Profundo, Hera, com a bebê Hornet em seus braços, me passa ali uma sensação que um certo jogo aí que estamos esperando pode resultar em cenas parecidas com essa aí, contando um pouco mais da origem da princesa de Hallownest, que deixa claro aí no último jogo a grande admiração e agradecimento que tem por sua mãe. A pequena Hornet também aparece em outras imagens, sendo uma aí no Palácio Branco, com Dryia e a Dama Branca. Eu achei o design escolhido aí para a rainha de Hallownest bem interessante, seguindo alguns padrões de artes conceituais da Tencherry. O artista então retratou tudo de forma bem fiel. E por fim, a crescida Hornet em um treinamento com a rainha da colmeia e o cavaleiro da colmeia. Esse ponto não foi tão abordado no jogo, mas é importantíssimo para a lore da personagem e não podemos negar que temos aí certas semelhanças entre alguns ataques do Cavaleiro da Colmeia e a Hornet. Eu fico imaginando como a rainha deveria lutar, A majestosa abelha deveria ser uma guerreira formidável e bem difícil de ser batida. Voltando para a Cidade das Lágrimas, temos uma das coisas mais impressionantes na minha opinião. Os insetos interagindo com a cantora Marissa, levando flores, comprando ali os ingressos para o seu show, outros preparando ali o alimento que será servido após o espetáculo. Imaginar, galera, o reino funcionando dessa forma, em harmonia, como uma civilização ali rica em valores e costumes, é algo ímpar nesse universo. E para mim só mostra o quanto a Tencherry fez um trabalho aí que não é possível medir em palavras. Se com os poucos recursos que tinham na época criaram coisas maravilhosas em seu primeiro jogo, eu não tenho nem o que dizer do próximo. Então, deixe eles cozinharem. O Coliseu dos Touros. Que provável criatura é essa? Eu não acredito que seja talvez aí um Wyrm, apesar de que o jogo não cita explicitamente, como eles eram em sua origem. E essa criatura fez da área aí o Coliseu que conhecemos no jogo. Ver nessa perspectiva é muito interessante. Como tudo no jogo, tem uma história por trás, mesmo aí em cenários que muitas vezes passa despercebido aos nossos olhos. A Encruzilhada Esquecida não deixa nada a desejar das outras áreas. O grande inseto que temos aí como Templo do Ovo Negro,
Os insetos vivendo suas vidas tranquilamente, trabalhando, consertando coisas, conversando. É um detalhe que nem paramos para pensar ao chegarmos nessa área. Existia vida e muita cooperação antes de todo o desastre acontecer. Nos jardins da rainha, Marmul está com sua amada rainha, sempre acompanhada de Dryia. Essa cena exemplifica muito bem aí o diálogo que temos com o inseto antes de nossa luta com ele. A sua admiração à Dama Branca provavelmente teria sido por momentos como esse. E agora o Palácio Branco, com os cavaleiros do rei e o monarca imponente em seu trono, levando aí o seu brilho para toda Hallownest e estando junto com a sua companheira. Essa parte acredito ter ficado bonitinha demais. Talvez as coisas ali não eram bem assim. E como extra, galera, deixa aqui a Vila dos Louva-a-Deus com os 4 tronos das Lordes, dessa vez aí com o traidor entre elas. É emocionante, pois sabemos o que acontece depois disso, né? E ver essa cena, pelo menos me traz um apreço ainda maior por essa parte do jogo. E por fim, os grandes xamãs reunidos, como talvez um dia pensamos que seria, criaturas antigas e que guardam um grande poder. Bom, galera, então é isso aí, uma breve explanação dessas imagens, e se quiserem ver mais, tem muito mais, tá? Só acessarem o perfil do artista que eu vou deixar na descrição desse vídeo e explorar aí esse mundo de possibilidades que só imaginávamos em Hollow Knight. Confesso que isso aí me empolgou a tentar fazer de novo uma série de como seria o reino de Hallownest eras atrás. Vamos ver, hein? Deixo um grande abraço a todos e nos vemos, claro, no próximo vídeo.